Fique por dentro. Entrevista. E o tema de hoje, stalking, os sinais de alerta. E para falar sobre esse assunto, recebemos Thalita Marques Molinari, ela que é psicóloga, neuropsicóloga e também palestrante. É um prazer te receber, Thalita. Obrigada, Fábio. Obrigada, Luana. Bom dia para vocês que estão ouvindo. E muito obrigada por esse convite de falar algo tão importante. É realmente um tema muito importante que a gente ouve pouco, né? E a gente estava até comentando aqui antes da entrevista que a gente ouve pouco nessa abordagem que a gente vai fazer. Porque a gente ouve muito no sentido de ser algo normal e até engraçado, né? Quando você fala, Thalita, tô aqui te stalkeando, né? Se tornou algo comum, né? E aí entra no problema e no tema de hoje que a gente vai abordar, né, Thalita? Sim, eu estava até fazendo uns stories antes e aí eu falei assim, você sabia que você pode estar praticando o crime, porque é um crime, né? A partir de 2021 se tornou um crime no Brasil, em outros lugares já era, mas você pode estar cometendo esse crime de stalking ou sendo stalkeada sem saber que é o que está acontecendo, porque realmente se tornou algo às vezes até corriqueiro. Estou stalkeando tal pessoa. É verdade. E eu queria saber, então, que momento a gente pode classificar como perseguição, porque, de certa forma, a gente acabou de conhecer uma pessoa, eu acabei de conhecer você, eu também quero conhecer suas redes sociais, quero saber mais sobre o seu trabalho, e a gente vai começar a pesquisar sobre você. Mas a que momento ali a gente tem que entender que é uma perseguição? Legal essa pergunta, Luana. Eu falo assim, que seguir é diferente de perseguir. Né? A perseguição é algo recorrente, então não é alguma coisa assim, nossa, eu vi tal pessoa em tal lugar, eu estou seguindo essa pessoa nas redes sociais, e essa perseguição, para ser caracterizada no stalking, ela é indesejada, então ela é recorrente, ela é indesejada, de certa forma vai cerceando a liberdade do outro. E aí a gente entra na questão das dicas, né? O que a gente pode fazer, né? Na questão de segurança mesmo das redes sociais. Tem alguma recomendação que a pessoa pode fazer para evitar isso? A primeira coisa é entender que você pode colocar limites, né? Então, se você está sentindo, nossa, eu estou sendo perseguida, e essa perseguição, ela pode ser no ambiente virtual ou não, né? Que aí a gente já caracteriza de cyberstalking. Então, a pessoa criou, muitas vezes eu não sei, mas se a pessoa criou um perfil falso, eu vou em um lugar, eu vejo essa pessoa, eu vou em outro, sem divulgar minha agenda, aquela pessoa tá ali. Então, primeira coisa, eu preciso saber que isso é um stalking. Se eu não desejo, se eu falei, não, eu não quero isso, se eu começo a receber presentes, se eu começo a receber mensagens, ligações, uma pessoa quer ir atrás de amigos meus para saber da minha vida, onde eu estou, primeira coisa, eu defino limites. Eu falo que eu não quero isso. Se isso continuar, o importante é que se você tiver segurança, colha provas. Então, dá um print naquela mensagem, né? Fala, olha, para alguém, essa pessoa está me perseguindo. A partir daí eu posso fazer alguma coisa, como bloquear nas redes sociais, até mesmo entrar em contato com uma autoridade. O que chama muita atenção sobre esse tema é justamente o início, porque as pessoas pensam, é uma demonstração de cuidado, de afeto, ela está me seguindo aqui, mandou mensagem, eu tive em tal canto, a gente já começa a ficar assim, te manda uma foto de você em qualquer lugar, e você já fica assim, mas realmente a gente fica assim, normal a princípio. A gente vai ter esse alerta de realmente um pouco mais persistente. Eu queria que você falasse no início, esse você mencionou agora, sobre essa persistência, mas no início a gente não fica assim, a gente sempre pensa que é sinal de afeto, ela gosta mesmo de mim, leva tudo mais calmo. Existe uma linha fina, né? Igual eu falei, entre ser perseguida, entre ser seguida. Quando eu começo a perceber que isso está tirando a minha liberdade, quando eu começo a perceber, nossa, eu tô com medo de ir em tal lugar, eu tô com medo de colocar uma foto nas redes sociais, a partir daí já é um alerta. Quando eu começo a ter uma mensagem repetidamente sendo enviada, existe uma diferença. É muito romantizado. A pessoa, ela está assim porque ela te ama, porque ela não quer te perder. Isso é um cuidado que ela tem com você. Mas eu falo que o cuidado, ele não tira a liberdade. O cuidado não exclui o meu não. O amor não exclui o meu não. Né? Então, quando é amor, é respeitado o meu limite. Stalking, não.
Falando agora sobre o perfil dessa pessoa, então, que comete o stalking. Qual é o perfil dessa pessoa? Aí que vem a dificuldade, porque não tem um único perfil, né? Não é só pessoas que têm algum transtorno mental. Pode ser, e tem vários motivos. Então, pode ser uma pessoa que está com ciúmes, pode ser uma pessoa que não quis te perder, pode ser uma pessoa que está praticando stalking por vingança, pode ter algum transtorno mental, pode ser uma pessoa que tem um transtorno delirante, nossa, igual a gente vê com muitos famosos, né? Eu quero me aproximar dessa pessoa, eu quero ser íntimo dessa pessoa, eu quero ter essa pessoa. Então, não tem um perfil, eu não posso me apoiar, é esse perfil e pronto. E muitas pessoas entram, me relacionei tantos anos com essa pessoa, eu sei que ela não é o stalker porque não tem um perfil de um transtorno mental. Mas pode sim, né? Não quero perder, então a pessoa começa a cercear você, a te cercar. E vamos seguir um pouco agora para a linha do feminicídio, também um alerta, um sinal de alerta desses fim de relacionamentos, quando a pessoa ela está ali e não aceita o fim do relacionamento e pratica esse stalking mais severamente, buscando onde essa pessoa está, com quem ela está se relacionando. Realmente a vítima ela fica um pouco mais insegura quanto a isso e entra nisso que você acabou de falar. Eu conheço a pessoa, eu vivi tantos anos, mas você não sabe como essa pessoa está emocionalmente, mentalmente naquele estado de rompimento do relacionamento. E se você for pegar as estatísticas, né, o maior índice de stalking são com mulheres, né? Homens que praticam e as vítimas são mulheres. Eu falo que é um pouco falso, né? É limitada essa estatística porque geralmente o homem não denuncia, não tanto quanto as mulheres, porque a mulher ela se sente mais vulnerável. E você falou uma coisa interessante, Luana, sobre medo, né? O medo que a pessoa tem de estar em algum lugar e o outro estar também. E esse medo não é só do ambiente físico, mas ele também é mental. A pessoa vive com o estado de alerta. Então, olha quanta implicação para a saúde mental, não só física da pessoa. Ela se sente vulnerável o tempo todo, ela se sente em alerta o tempo todo, isso aí vai trazer irritabilidade, a gente estava falando de sono aqui, alteração de sono, muitas vezes no apetite, vai trazer uma dificuldade da pessoa se concentrar, um prejuízo no trabalho, tudo isso porque ela está se sentindo insegura. O que vai acontecer daqui a pouco comigo? Recebemos uma pergunta aqui do Guilherme, muito boa a pergunta. Ele quer saber o seguinte: existe a possibilidade de ser um stalking involuntário, de modo geral? A pessoa praticar, eu acredito que existe a possibilidade dela praticar stalking e não saber da gravidade. Né, não saber que é um crime, por isso que é importante essa conscientização, mas nunca involuntário, porque é uma ação que eu estou escolhendo, né, é uma ação, então eu vou de forma intencional seguir a pessoa, pode não saber, isso aqui é um crime, isso é tão errado, isso está comprometendo a saúde mental, física da outra pessoa, mas involuntário, não. Mas vamos supor que a pessoa ela segue você, curte tudo que você posta, escreve várias mensagens, mas nada de agressão. Isso é um stalking ou não? Isso pode ser considerado normal, digamos assim? Então, vamos lá. Para ser considerado stalking, tem que ser uma ação repetida. Essa é uma ação repetida. E ela tem que ser indesejada. Então, se a pessoa... Eu tenho uma rede social aberta, pública, sim, e a pessoa é meu fã, tá seguindo, tá curtindo, tá mandando mensagem, e até aí pra mim, ok, não é um crime de stalking. A partir do momento que a pessoa, vamos supor que ela vai lá no privado, ali nas mensagens abertas mesmo, e começa a falar coisas indesejadas, ou que a partir do momento que eu começo a ficar com medo, aí já é um sinal de alerta também, aí sim já tá cometendo stalking. Agora, Thalita, a mídia em si, ela nos mostra o perfil mais ou menos dessas pessoas, desses stalking, como pessoas que não sabem que estão cometendo um crime. Por exemplo, na série Beberrena, a pessoa, ela cometia isso com várias vítimas e mesmo assim ela não tinha ciência disso. Hoje, atualmente, está passando na novela um personagem que ela comete o stalking com várias pessoas, né? Cada um em um momento diferente, mas ela comete e que ela não reconhece. Entender um pouco o que se passa na cabeça dessas pessoas realmente um transtorno, é uma limitação, e são vários, não é só um caso isolado, né? Eles são repetidos. Exato. Eu vou ficar te devendo um pouquinho em relação à novela e o Beberrena, que eu não assisti, mas eu vou falar um pouquinho desse perfil, né?
Se for um transtorno, Luana, é possível sim que a pessoa esteja ali cometendo e não entende um pouco a gravidade. É como se ela estivesse sendo deslocada da realidade, né? Ela tem esse deslocamento, ela tem essa falta de entendimento da realidade, sabe que o que está fazendo não é legal, mas não sabe talvez a gravidade, né? Mas eu te falo que a maioria das pessoas que pratica tem esse entendimento do que estou fazendo algo de errado. Pelo menos tem esse alerta, né? A gente vai muito pelo não, no sentido assim, olha, não é legal porque a pessoa não quer, então isso é o meu limite. Mas o seu limite tem que ser o sim, no sentido assim, a pessoa quer isso daí é ok para a pessoa, eu estou fazendo alguma coisa escondido, eu posso falar para todo mundo o que eu estou fazendo? Se você está escondendo o que você está fazendo, eu criei um perfil falso para seguir tal pessoa, por quê? A pessoa vai gostar, ela vai falar sim para isso? Ou eu preciso chegar ao limite que a pessoa fala, não quero isso? E a gente vive um momento difícil, né? Porque hoje em dia a maioria das pessoas deixam os perfis abertos por conta do engajamento, do alcance, quer viralizar e tudo mais. E aí você acaba tendo esse risco, né? Passando por esse risco, porque aí realmente você vai ficar aberto para todo mundo, inclusive pessoas que muitas vezes você nem queria que estivesse seguindo você, né? Mas digamos que é um caminho que, pelo jeito, não tem muito o que fazer, principalmente para as pessoas que vivem disso, né, Thalita? É a dificuldade da nossa vida aí pós-moderna, né? Então a gente precisa. Eu tenho o meu perfil pessoal, que é um perfil fechado. Então eu sei que eu estou aceitando quem está entrando, eu vejo. O meu perfil profissional, eu preciso disso para me divulgar. É um perfil aberto. Então a gente fica suscetível a isso. Porém, por isso que é importante essa conscientização. Até mesmo para eu saber, assim, eu posso colocar limites, tenho que fazer. Existe uma lei, né? Existe uma lei que vai me proteger. Outro ponto muito importante, Thalita, são os familiares, os amigos, eles também podem ser uma rede de apoio para identificar essas vítimas e alertar. Eu queria que você falasse a importância dessa rede de apoio. É muito importante. Você sabe, Luana, que às vezes a pessoa que está sofrendo, está sendo vítima do stalker, ela começa a ficar confusa. Isso aí pode abalar tanto a autoestima dela que ela começa a se culpar. O que eu fiz para alguém estar fazendo isso comigo? O que eu causei? Eu não coloquei limites, entende? Então, essa rede de apoio vai ajudá-la nessa recuperação, aí como se fosse trazer ela para a realidade. Não, peraí, não é você. Né? Nunca falar para você é a culpada, você causou isso, mas é falar para ela, olha, estamos aqui junto com você para proteger você, estamos junto com você, se você tiver medo nós vamos junto, vamos procurar aí os meios legais, o que a gente pode fazer? Denunciar, buscar um advogado, entende? Então a família é essa rede de apoio, principalmente quando a pessoa está com essa autoestima baixa e se sente culpada pelas ações do outro. Falando agora sobre os atendimentos que você tem feito, como tem sido? A procura tem sido realmente alta, de pessoas procurando por impactos, né, emocionais causados por conta disso? Olha, eu não pego muito caso de pessoas que se sentem stalkeadas, que se percebem stalkeadas. Porém, eu já peguei casos de pessoas que estão praticando stalker, né? E muitas vezes é com aquela naturalização que você fala, Fábio. Ah, não, eu terminei relacionamento. Ah, eu estou stalkeando a pessoa. Ah, eu vi que a pessoa postou uma foto, né? No fim do relacionamento, acontece, é difícil, não estou aprovando nem falando que é certo. Agora, é um ponto de alerta muito importante. Se essa pessoa aí terminou já faz um tempo e ela continua assim, busque ajuda. E também vale um alerta para a pessoa que se percebe sendo seguida, perseguida, seja por stalking ou cyberstalking, procure ajuda também psicológica. Muitas vezes você entra, é disso que eu falei, nessa culpabilização, né, e não consegue sair disso. O que me chama a atenção bastante, o que você mencionou, é que as vítimas elas se sentem culpadas de certa forma por ser vítima de certa forma, e elas não reconhecem esse perfil do stalking. Eu quero que você fale agora falando um pouco da sua experiência clínica, como essa pessoa ela pode buscar ajuda, se sentir segura, porque essas pessoas elas têm dificuldade de buscar ajuda dos estabelecimentos, das autoridades, de passar para as pessoas que está acontecendo isso. Luana, eu falo que a culpa é como se fosse aquele monstro insistente,
né, que fica batendo ali na porta da sua cabeça até você aceitar, até você fazer com que ela entre. E muitas vezes a gente lida com a culpa de forma errada. Então eu pego a culpa e eu abraço e falo, realmente eu sou culpada. E quando eu faço isso, sair disso é muito difícil. Porque o meu emocional, né, a parte do meu cérebro que lida com o emocional, ela fica ali como se fosse latente. E a parte do meu cérebro que é mais racional, fica ali adormecida. Então, sair disso é difícil. Qualquer sinal que você perceba de culpa relacionada a stalking ou não, mas vamos entrar nessa área que a gente está falando, entre em contato com um profissional da área da saúde. Né? A gente tem ferramentas e técnicas para trazer a pessoa para a realidade, trazer uma racionalização. Eu trabalho com a terapia cognitivo-comportamental, que a base é pensamento, gera uma emoção que gera um comportamento. E a gente precisa pegar esse pensamento e entender, tem evidência? Então, uma pergunta prática que se você está passando por isso, você pode fazer é, tem alguma evidência, tem alguma lógica? Esse pensamento de que você é culpada, é racional isso? E muitas vezes você vai precisar de uma outra pessoa para te tirar disso e para te ajudar a enxergar essa evidência. Antes da entrevista a gente comentou também sobre a questão da segurança, né? Eu não posto foto das crianças com o uniforme da escola e a gente vê que tem muita gente que posta, né? E até na questão de muitas vezes você está viajando, você posta naquele momento onde você está, coloca inclusive a localização. É perigoso, né? Pensando nisso, né? Se a pessoa quer fazer um mal para você, ela já tem ali o prato feito, né? Porque tá tudo pronto as informações. É perigoso. O ideal, né? Igual você faz, Fábio, não postar onde as crianças estudam, com o uniforme da escola. Vai viajar? Posta depois. Se a gente vê, né, quantos casos que tem de perseguição aí de crianças também, é muito perigoso você mostrar sua agenda toda ali, tudo que você está vivendo, ou falar até antes, tal dia vou estar em tal lugar. Porém, o stalker, muitas vezes a gente não precisa nem divulgar a agenda para que ele saiba. Foi o caso da Ana Hickman, né? Ela estava em um hotel e tem imagens que mostram que ele já estava lá, ele estava almoçando e o cunhado dela estava ali presente. Ele já sabia o quarto que ela ia estar. E isso não foi divulgado, não foi ela que divulgou. Então, o stalker, ele vai de uma forma tentando descobrir, mas tudo que estiver nas suas mãos, que você puder fazer para você se resguardar, faça. A gente tem que tomar cuidado, você mencionou agora sobre a legislação, ser fã também coloca a pessoa nesse lugar, né? A gente teve um recente caso aí onde você conceder opiniões nas redes sociais te coloca num lugar muito perigoso, justamente por isso. O fã de um determinado grupo começou a stalkear uma influenciadora, entrou nas redes sociais, pegou os dados pessoais dela, CPF, cadastrou ela em várias campanhas como seguidores, e fez assim, mudou a vida dela assim, de um dia para a noite. Então a gente tem que tomar esse cuidado, né, justamente de se posicionar também, mas também, de certa forma, se prever de situações como essas, porque ser fã também tem os limites. Tem limites. Nossa, mas nesse caso aí, eu não ouvi falar desse caso, né? Mas eu me pergunto, é fã ou hater? Né? Porque fez uma maldade aí de forma intencional. E qual que é o limite de fã e um stalker, né? De fã e hater fica bem claro, né? Mas qual que é o limite do fã e do stalker? O fã, ele admira, o fã, ele segue e ele nunca vai infringir a liberdade da pessoa, do ídolo dele. O stalker já é diferente. Então, ele vai perseguir, vai ter essas ações reiteradas, ações indesejadas, né? E ele vai tirando essa liberdade que o outro tem. E qual a maior fake news aí que você já ouviu, né, referente ao stalking? Além de tudo isso que a gente comentou, existe mais alguma coisa que dá pra gente comentar? Olha, eu acho que a maior fake news é quem ama, cuida. Né? É quem ama, cuida? Com certeza. Mas quando se torna uma fake news? Quando eu não entendo o que é amor. Quando tudo é amor? Não, nem tudo é amor. Eu tenho que colocar limite. Né? E hoje em dia a gente está tentando ser construída essa mentalidade de que tudo é amor,
todas as formas de amor são válidas, e não é válida. Então, um amor que tira a minha liberdade não é amor. Um amor que vai me deixar presa não é amor. Um amor onde eu falo não e a pessoa não respeita, não é amor. Olha só, isso é muito importante, né? Porque realmente essa frase a gente ouve muito. Exatamente. Outro ponto agora da nossa entrevista é a difamação silenciosa. Às vezes o stalking, eles não querem só perseguir, mas querem ali buscar informações da pessoa para destruir a imagem dela. E também é algo para ser analisado e tomar muito cuidado, porque essas pessoas lá não quer se vingar, não dá para entender realmente o que se passa na cabeça, cada um desses stalking, mas ele também tem essa intenção, né, de destruir a imagem da pessoa. Esse aí é o caso de um stalker que quer vingança. Então, eu quero perseguir essa pessoa para me vingar de algo, alguma coisa. Essa pessoa não quer ficar comigo, então eu vou me vingar dela. E aí já tem aquele pezinho ali no hater também, né? Aquele ódio, aquela raiva da pessoa. Muito bem, a gente abre espaço agora para você deixar alguma mensagem especial para aquela pessoa que está passando por isso, precisa de um acompanhamento e talvez tenha até essa questão do medo aí que junta um pouco de insegurança. Qual a mensagem que você deixaria para essa pessoa que está vivendo isso nesse exato momento, Thalita? Eu deixo a mensagem de que não espere ficar pior. Às vezes você fala, não, tá muito ruim essa situação, tá difícil, eu tô com medo, mas eu ainda consigo conviver. Não faça isso. Não espere piorar. A gente não sabe do que o outro é capaz de fazer. Se ele já está invadindo a sua liberdade, não espere ficar pior. Procure ajuda, seja ajuda de um parente, de um familiar, de um amigo, de um profissional da área da saúde, né? Eu digo um psicólogo e também das autoridades. Procure, se informe. Hoje a gente tem tantas informações, inteligência artificial que pode contribuir para isso, junte informações e pesquise também sobre isso. Abrimos espaço para você divulgar agora suas redes de contato. Obrigada, Luana. Quem quiser entrar em contato comigo, pode entrar em contato pelo meu Instagram, menos stalker, tá? Nossa. Que é o @psi.talitamolinari. Para quem está acompanhando por vídeo, já aparece aqui na tela para você, é só você acessar, fica mais fácil. Tem um link também aqui. Então hoje falamos sobre stalking, os sinais de alerta e conversamos com Thalita Marques Molinari, ela que é psicóloga, neuropsicóloga e também palestrante. Foi um prazer falar com você, Thalita. Obrigada, até uma próxima Fábio. Oportunidade com mais temas interessantes assim. Obrigada, Fábio. Obrigada, Luana. Até mais. Até mais. Eu Fico por Dentro vai ficando por aqui. Estamos no ar de segunda a sexta-feira, das 8 às 9 horas da manhã. Curta e compartilhe bastante essa entrevista. Ela foi ótima.